Olá, eu sou a Fátima Nascimento, do site Nascimento Humanizado e do Congresso ABC dela, Saúde da Mulher e Nascimento Humanizado. Hoje eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de várias mulheres que têm me procurado ansiosas em saber se as mulheres que possuem cistos nos ovários podem engravidar. Bem, eu vou tentar explicar, como eu sempre faço, com uma linguagem bem simples, para que todas possam entender, tá certo? Então vamos lá. Os nossos ovários, eles são glândulas imensas, né? Vamos dizer assim, que produzem muitos hormônios, né? São chamadas gônadas sexuais femininas. E eles são passíveis de formar cistos também. Existem cistos de vários tipos. Existem os cistos malignos, aqueles que podem evoluir para um câncer. Existem os cistos benignos, tá certo? E os cistos benignos, nós temos os cistos simples. Geralmente são os cistos que se compõem de líquidos, de água, né? Existem aqueles outros que já não são tão simples assim, mas também podem ter água, podem ser formados com algum conteúdo de sangue. Enfim, as mulheres podem ter diversos tipos de cistos. Eu vou falar aqui para vocês sobre os cistos mais simples, tá certo? E também eu gostaria de explicar, dentro dessa questão dos cistos benignos, aqueles que não trazem problemas, ou seja, a princípio não são câncer, que são, né, as patologias do ovário, né, mais temidas, né, que elas podem evoluir para o câncer. Eu vou falar sobre os mais simples, aqui para vocês entenderem. Então, existe a síndrome dos ovários policísticos, que é um outro assunto que eu vou abordar até com mais aprofundamento em outro vídeo. Mas eu já vou adiantar para vocês que essa síndrome dos ovários, né, policísticos, ela possui uma característica cística, né, bastante importante nos ovários, junto com outros sintomas, outros sinais que evidenciam a síndrome. Por exemplo, posso citar como o surgimento de pelos, nós chamamos de surtismo, na face, às vezes nas costas das mulheres, né? Muito mesmo na face. Também a intolerância à insulina, ou seja, as mulheres apresentam também um aumento da glicose no sangue, e não bem acompanhado esse quadro dessa síndrome, ela pode evoluir, né, para diabetes, aumento de peso, enfim. Esse caracterizaria a síndrome, que o cisto, né, nos ovários, né, ou seja, os cistos, são apenas um desses sintomas, desses sinais. Bom, deixando essa síndrome um pouquinho de lado, apesar que dá para fazer um tratamento, sim, da síndrome, para que as mulheres possam engravidar. Já vou deixar vocês um pouco mais tranquilas, tá? Então, não precisam se desesperar. Bom, existem também os cistos mais simples, que são aqueles que são a partir da ovulação, o folículo, né, no ovário é onde fica o óvulo ali dentro para amadurecer e ocorrer a ovulação. Esse folículo ele vai crescendo pela estimulação do hormônio que vem do cérebro, né, da hipófise, que é o FSH, estimula esse folículo, ele vai crescendo. E então, na realidade, produz muito estrogênio, né, são vários e vários folículos, né, para ovular, que são chamados também de cistos, né, entre aspas, porque na realidade é a característica de folículo para ovular. Então, quando a mulher é submetida ao exame de ultrassom, nessa fase que ela está fértil para ovular, tem vários folículos, né, aumentados, podem ser confundidos com múltiplos cistos no ovário com alguma doença, que na realidade nós sabemos que não, ela está no período fértil, tá? Para isso, conforme eu avisei, expliquei num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, a mulher necessita ser submetida ao exame de ultrassonografia às vésperas da menstruação, porque assim, se for cisto mesmo, ele vai estar lá. Não será essa fase fértil, porque já passou. Então, ela descarta a hipótese de ter feito confusão, né, durante o período fértil, que no caso profissional ultrassonografista, possa ter confundido a questão da fertilidade com cistos. Na realidade, que gerem alguma doença e que não tem nada a ver com a fertilidade. Então, descartada a hipótese de não ser folículo aumentado para fertilidade, você fez o exame de ultrassom e aparece um cisto realmente às vésperas da menstruação, então nós podemos até encontrar o chamado
cisto de corpo lúteo. O que é isso? É quando a mulher ovula, aquele local onde estava o óvulo, né, que produzia bastante estrogênio, agora vai produzir bastante progesterona também. Ele vai encolhendo um pouquinho, né, diminui um pouquinho o seu tamanho, mas ele pode também se fechar e formar um cisto ali dentro. E às vezes esse cisto fica muito grande e pode aparecer como um cisto único, tá? Então também pode gerar alguma confusão nesse aspecto. Outra coisa, também o próprio cisto onde a mulher ovulou, ou seja, o folículo, né, que é aquela formação, lembra um cisto, né, quando ela vai ovular, chega até 35 milímetros, né, o folículo para ovular. Nessa fase, quando ocorre a ovulação, o certo é ele diminuir um pouquinho, né, para entrar na fase de corpo lúteo. Mas às vezes ele não consegue, né, diminuir, por quê? Porque ele fecha e continua secretando. Então também existe esse tipo, né, folicular. Outra coisa, os cistos que podem surgir na periferia dos ovários, que não fazem parte daquele conjunto de sintomas para a síndrome dos ovários policísticos, né? Esses cistos que aparecem nos ovários, eles são de origem, né, alterações funcionais benignas, né? São de origens benignas, mas eles em grande quantidade podem interferir com a ovulação, com aquele folículo que vai, né, amadurecer para liberar o óvulo. A quantidade grande desses cistos, a partir dessas alterações benignas, não caracterizadas da síndrome, né, ele pode realmente, esse ovário, ter uma quantidade grande e isso interferir com o funcionamento dos folículos e trazer algum prejuízo para a questão da ovulação, tá certo? Então, existe tratamento? Existe. Para os cistos simples, que não tem nada a ver com a síndrome, né? Existe tratamento, né? Tem vários tipos e também pode ser feito um tratamento natural, que na realidade é a linha de trabalho, né? Que eu atuo, né? Com a fitoterapia, ou seja, plantas medicinais. Isso eu posso garantir para vocês, tem um tratamento muito eficaz e que vai ajudar a mulher a ter um bom funcionamento dessa atividade ovariana, vai fazer com que ela tenha boas ovulações, os folículos amadureçam, o tecido do ovário seja, como eu posso explicar, seja renovado, vamos dizer assim, né? Onde as células virão com qualidade, o ovário vai funcionar normalmente com boas características realmente funcionais, com boas ovulações, enfim. Inclusive o corpo lúteo vai ter sua função preservada, até porque certas plantas ajudam a manutenção desse corpo lúteo, no caso que aquelas mulheres que perdem bebê, porque tem problemas de corpo lúteo, às vezes insuficiências hormonais em relação à progesterona, que é muito secretada pelo corpo lúteo, que ajuda a segurar o bebê e a manter aquele endométrio vivo quando existe o bebezinho ali com a placenta necessitando dessa troca desse endométrio para passar nutrientes e oxigênio. Então esse endométrio cresce bem, que na realidade é a parte interna do útero, né, aquele ninho fofo de sangue, que quando a mulher não engravida desce na forma de menstruação. Então esse ninho fofo de sangue, ele tem que estar sendo bem nutrido por esse hormônio, que é a progesterona, fabricada no corpo lúteo, porque assim ocorre a manutenção da gravidez. Então, muitas plantas ajudam, né, ao ovário funcionar de forma normal, os cistos desaparecerem, terem boas ovulações, a mulher consegue engravidar e manter essa gestação. Então, ocorre dessa forma. Agora, em relação à síndrome, né, dos ovários micropolicísticos, nesta síndrome, também se pode fazer o tratamento convencional, né, e se a mulher desejar, também pode ser utilizada a fitoterapia em conjunto, com excelentes resultados. Eu sempre falo para as mulheres, nunca abandonem o tratamento que você já está fazendo com o seu profissional. Existe a opção, você pode, em algumas situações, realizar os dois tratamentos ou optar por este ou aquele. Isso fica a cargo, né, da mulher, enfim, do casal, enfim, da família, dependendo da ligação que ela tem. Porque às vezes ela é uma mulher que ela decide por si própria, né? Ela toma essa decisão. Enfim, as vantagens são muito grandes realmente do tratamento com as plantas medicinais em relação a esse tratamento. Então, é o que eu estou falando para vocês, as formas mais simples podem ser tratadas com a fitoterapia e as formas mais, um pouco, vamos dizer assim, difíceis, né, também, como é o caso da síndrome, tem excelentes resultados. Agora, também existem os casos dos endometriomas, que são os cistos,
nos ovários causados a partir da endometriose, né? Que são aquelas células lá do endométrio, que por algum motivo elas vieram para a cavidade abdominal, às vezes elas vêm pela trompa, né? E começam a crescer e começam a cobrir o ovário. Então, dali surgem cistos hemorrágicos com conteúdo sanguinolento. Enfim, existem plantas também que ajudam muito a tratar essa questão da endometriose e melhoram muito essa qualidade, e já tivemos muito sucesso com mulheres que tinham essa patologia também, esse problema. É óbvio que em certas situações, a endometriose ela tem que ser tratada com cirurgia, né? Então, a mulher realmente ela tem que ser submetida à cirurgia, ela vai ser submetida à cirurgia, e após a cirurgia, ela pode, né, realizar o tratamento convencional, ela pode entrar com o tratamento da fitoterapia também. Por isso que eu digo, existe uma harmonia, um tratamento, um cuidado que pode ser feito em várias frentes, com vários profissionais, todos unidos em prol da mulher, para que ela possa recuperar a sua fertilidade, né, de forma saudável, natural, com menos riscos. Enfim, existe uma gama de atividades em relação a isso, tá certo? E eu queria agora dar um lembrete para vocês, porque no Congresso ABC-DELA de Saúde da Mulher e Nascimento Humanizado, nós teremos algumas palestras falando sobre essas práticas naturais, com vários profissionais. Você deve fazer a sua inscrição, porque o congresso é gratuito. Ele vai ser transmitido pela internet, gratuitamente, nos dias e horários marcados para o congresso. Você vai poder assistir às palestras. Basta você se inscrever no site www.abcdela.com.br. Use o seu melhor e-mail para que você possa se inscrever e receber todas as informações necessárias para participar deste evento. Porque nós teremos profissionais da área da saúde, né, de outras áreas afins, como a psicologia, que são as ciências sociais, vamos ter professores de educação física, enfim, serão médicos, obstetras, ginecologistas, né? Teremos enfermeiras, ginecologistas, enfermeiras obstetras, enfermeiras pediátricas, professores de educação física, conforme eu já citei, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos, são tantos, né? Que talvez eu tenha até esquecido o nome de alguém, né? Ou seja, a profissão de alguém, são profissionais de renome nacional e internacional, são profissionais, na maioria, professores universitários, né? No mínimo, vocês vão encontrar profissionais com algumas especializações, fora os professores universitários, na sua maioria, com mestrado, doutorado, enfim, grandes pesquisadores, né, nacionais. Então, é um congresso que eu procurei primar pela qualidade da assistência, pela qualidade do material científico a ser oferecido, para que você tenha uma informação segura, confiável, e não se deixe levar por achismos e outros devaneios sem qualificação, sem orientação científica. Porque nessa fase, né, da gestação ou do cuidado com o bebê, ou aquela mulher que precisa cuidar do seu corpo, na sua saúde ginecológica, ela necessita de formação segura, de confiança e de qualidade. Então, eu gostaria de saber se, aqui com a minha equipe técnica, se tem alguma pergunta, porque nós temos recebido muitas perguntas e agora, ao vivo, surgem algumas perguntas. Bom, vamos ver. Na minha fanpage também eu recebi, deixa eu ver aqui com a equipe técnica, estão me encaminhando agora aqui, deixa eu ver. Sim. Tenho endometriose. Por conta disso, tive uma gravidez tubária, perdi a trompa e o ovário direito. Ainda consegui engravidar tendo uma trompa e um ovário. Tenho 36 anos, a minha idade vai atrapalhar? Bem, em relação à idade, as mulheres conseguem engravidar tranquilamente com 33 anos. A questão é realmente a endometriose. Porém, se você fez o tratamento, está sendo bem acompanhada, tem uma trompa e um ovário, né? Essa trompa está livre, né, o ovário funcionando, você vai conseguir engravidar tranquilamente. Desse outro ovário não vai ter problema nenhum, dá para fazer um bom acompanhamento, desde que você esteja com uma boa cobertura profissional, né, você vai conseguir se engravidar. Normalmente consegue, com tranquilidade, tá certo? Fica tranquila que
a coisa vai acontecer. Vamos torcer, tá? Mais alguém? Bom, outra mulher também que me mandou, outra amiga nossa. 37 anos, nunca engravidei. Meu esposo tem 42. Tomei remédio durante 15 anos direto. O que devo fazer? Gente, essa é uma pergunta, assim, muito importante mesmo. Por quê? Veja só, ela está com 37 anos. Ela nunca engravidou. Ela tomou remédio, ou seja, a pílula, né? 15 anos direto. O que devo fazer? Se ela parou de tomar há pouco tempo, ela está com 37 anos, olha só, vamos supor que ela tenha parado de tomar pílula aos 35, ela está com 37, tomou 15 anos seguidos. A mulher, quando toma anticoncepcional, ele causa atrofia nas glândulas do colo do útero, porque assim vai diminuir a quantidade de muco que facilita o espermatozoide nadar e penetrar no útero. É um dos componentes da pílula, uma das ações, no caso, né, que faz isso. Além do que, o endométrio, ele pode ficar com uma certa atrofia, que já fica durante o uso da pílula mesmo, que a função também é esta, uma das funções, né? Além de outras duas. Então, o que acontece aqui? O Dr. Erik Deblac, um grande pesquisador sueco e pesquisador há mais de 30 anos, ele usa ressonância magnética para avaliar a glândula do colo do útero. Ele utiliza inúmeros recursos, né, de imagens e hormonais para avaliar, e principalmente a questão das glândulas, porque cada nível de glândula do nosso colo do útero produz essa secreção mucosa de acordo com os receptores hormonais que ele tem. Para cada fase do ciclo, assim como preparando antes da ovulação, no dia da ovulação pelo hormônio LH, antes pelo estrogênio e depois pela progesterona. Então, cada tipo de secreção liberada pelo colo do útero vai facilitar a vida e a nutrição do espermatozoide. Se essas glândulas são destruídas, que elas são destruídas com muitos anos de uso pela a ação da pílula, isso causa um dano enorme. O Dr. Deblac, ele fala que para cada 1 ano de anticoncepcional, o colo da mulher envelhece em 1 ano. Então, se a mulher tomou até os 30 anos anticoncepcional, por exemplo, a nossa amiga aqui está com 37, eu não sei quando ela parou de usar, tá certo? Eu não sei quando ela parou de usar o anticoncepcional. Mas vamos supor, eu vou dar uma ideia. Se a mulher parou com 30 anos, ela tomou por 15, ou seja, ela vai ter um colo de útero de uma mulher de 45 anos, quando ela para de tomar anticoncepcional. Você tem que somar cada 1 ano de pílula ao ano da sua idade, quando você parou de fazer uso do anticoncepcional. Então, a mulher vai ter um colo de útero de 45 anos, é que ela tomou por 15 anos até os 30 anos. Você soma 30 com mais 15. Então, o que acontece? O colo de útero dela, apesar que ela seja jovem, ainda com 30 anos, vai ser um colo de uma mulher de 45, que já está entrando na fase de climatério. Então, nós temos que observar que existe uma dificuldade maior desse colo de produzir aquele muco que favorece a vida do espermatozoide, que favorece que ele vá nadar até lá dentro do útero, lá na trompa, para encontrar com o óvulo. Às vezes ela pode ovular, mas o espermatozoide não consegue penetrar adequadamente. Isso interfere com a fertilidade do casal, em especial da mulher. Por isso que eu sempre recomendo aquelas mulheres que fazem uso de anticoncepcional, que desejam ter uma vida fértil, plena, elas não devem fazer uso de anticoncepcional por muitos anos, tá? Porque interfere com a fertilidade, principalmente as questões do colo do útero, conforme o Dr. Erik Deblac realmente mostrou nas suas publicações, na sua tese de mestrado, e até hoje fica aprimorando seus conhecimentos por conta disso. Inclusive, ele é citado em vários livros, né, que nós temos, né, na literatura científica e médica. O Dr. Erik Deblac é fantástico nesse aspecto. Então, por isso que eu sempre falo, as mulheres, elas têm que ter cuidado. Então, no caso dessa nossa amiga aqui, que está preocupada que ela tomou pílula há muitos anos, o que nós podemos fazer? Existe tratamento para estimular essas glândulas até um certo limite. Então, pode ser feito sim, estimulando com o uso de... Eu estou falando com tratamento com a planta medicinal, tá certo? Existem tratamentos, existem induções para estimular esse colo. Então, para ver se essas glândulas ainda não estão realmente totalmente danificadas. Porque o próprio Dr. Erik Deblac, quando fez o seu doutorado, sua pesquisa depois que ele foi se tornar, né, um professor mais qualificado através do PhD, enfim, no pós-doutorado, ele mesmo relatou alguns casos de insucesso, ou seja, que não conseguiu reverter o dano causado nas glândulas do colo, justamente porque
não tinha mais como, ocorreu uma atrofia total. Então eles tentaram, por microcirurgias, tentar recuperar as criptas cervicais, onde são produzidos essas secreções mucosas, enfim, que favorecem a vida do espermatozoide, essas glândulas, esses conjuntos de glândulas que ficam nas criptas, e eles não conseguiram. Para as mulheres que realmente já tiveram um uso muito, muito grande, e depois de uma certa idade fica complicado. Mas ainda tem como conseguir algum resultado positivo. Vai depender, obviamente, cada caso é um caso, tem que ser avaliado um por cada vez, tem que ser avaliada toda a história, as condições, a situação. É necessário ter uma avaliação mais específica, tá certo? Então, não desanime. Vamos tentar orientar e buscar soluções, tá certo? Só saberemos mesmo de acordo com cada caso. Então, deixa eu ver agora com a equipe aqui, qual é a outra pergunta? A nossa amiga Dani, né? Ela disse assim: eu tive ovário policístico, tive uma endometriose leve após a cirurgia. O médico fez a cirurgia e disse que ocorreu tudo bem. E o médico que me acompanha disse não ser necessário fazer outra ressonância para ver como me encontro agora. Diz que após 12 meses, mas li alguns artigos de médicos que dizem que é adequado fazer exames, né, em 6 meses após a cirurgia. Tenho sentido dores, não posso parar de tomar anticoncepcional, ainda assim tenho sangramento. Gostaria muito de trocar o meu gineco por um especialista, pois tenho muito medo de não poder engravidar. Bom, querida, se você não se sente segura com esse tratamento que você está sendo submetida, procure realmente um outro médico ginecologista para que você se sinta segura com esse outro profissional, tá certo? E assim você vai poder receber assistência que você vai se sentir segura e que vai te trazer um bom resultado, tá certo? Mas não desista, tá bom, amor? Tá? Vamos ver então se tem mais alguma pergunta aqui. Produção, tem mais? Tá certo. Vamos ver. Qual é a outra pergunta? Vamos procurar aqui. Tá, ainda estão terminando de digitar para mim. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falar com vocês. Curtam, se vocês estiverem gostando, curtam aqui, né? E compartilhem para suas amigas, porque eu estou aqui para responder aos questionamentos, aquelas dúvidas que vocês têm em relação a essa questão dos cistos de uma maneira mais simples, para que vocês possam entender, tá certo? E outra coisa, marquem as suas amigas também, para que elas possam acessar, para que elas possam ver, né? Lá nos comentários, coloquem o nomezinho delas, elas vão poder ver vocês e ver o trabalho aqui, e vamos dialogar com essas questões, tá? Vamos lá, tem outra pergunta aqui que já chegou. Olá, Fátima, tudo bem? Eu estou tentando engravidar, mas meu esposo não tem a quantidade suficiente de espermatozoides. O médico falou que não pode fazer nada. É complicado, né, a gente falar isso assim. Mas, dependendo da quantidade, às vezes é uma quantidade tão mínima, que realmente, infelizmente, é chamada de azoospermia. Aquela situação em que o homem praticamente não produz nada de espermatozoide. Mas eu posso garantir para vocês que existem formas de estimular este testículo, né, ou seja, os testículos a produzirem mais testosterona, ou seja, às vezes a produção é baixa. Por quê? A produção de coisa da testosterona. Então tem que entrar no limite ideal para que ele possa produzir mais. Enfim, tudo isso tem que ser investigado. Estou falando aqui de uma maneira geral. Primeiro necessita investigar a taxa hormonal, fazer ultrassonografia da bolsa escrotal com avaliação dos testículos, folículo espermático, enfim, a próstata, todas as vias urinárias desse homem devem ser examinadas, devem ser vistas pelo ultrassom, tá certo? Também dosagens hormonais e avaliação, né, pelo espermograma, bem detalhado. Tem o espermograma que ele é mais detalhado. Então vai dar para se ter uma situação, uma ideia do que está acontecendo. A partir daí vem a intervenção, se for a indicação, dependendo do profissional, com, às vezes, o hormônio, né? Ou substâncias estas, como existem, né, com as plantas medicinais, que estimulam a produção da testosterona, aumentam a produção da testosterona masculina. E com isso, ocorre a produção maior do número de espermatozoides, ocorre a produção maior
de massa muscular resultante de toda essa produção de espermatozoide, o homem vai ter mais massa muscular, aumento da libido, a quantidade maior do volume seminal, que é o líquido, né? Contendo espermatozoides, melhora a qualidade dos espermatozoides, melhora até o tempo de ereção, quando se faz necessário, enfim. Então, dessa forma, pode ser tratado. Mas, para isso, é necessário toda uma avaliação. Então, cada caso é um caso. Eu estou dizendo assim que existem essas possibilidades, mas que devem ser investigadas para cada pessoa, para cada homem, tem que ser investigado adequadamente. Então, as janelas estão abertas às possibilidades, tá certo, querida? Então, quem sabe vai dar tudo certo, né? Vamos torcer para isso, tá bom? Vamos lá. Mais alguém? Ah, tem uma menina aqui dizendo que, assim, eu liguei minhas trompas e agora casei novamente, queria tanto engravidar. Tem como reverter esta situação? É muito caro? Alguns hospitais públicos em alguns estados do Brasil fazem a cirurgia de recanalização das trompas. Porém, quando existe ainda a trompa para ser, no caso, feita a cirurgia plástica, ou seja, emendada, vamos dizer assim. Por quê? Existem vários tipos de ligaduras de trompas, né, como se chama popularmente. Às vezes o médico corta e amarra cauterizando as pontas. Então ainda tem a trompa ali, é só recompor e fazer a cirurgia de recanalização plástica da trompa. Porém, existem casos em que é cortado, é retirado, né, a parte maior da trompa. Não tem como emendar, então não tem jeito. Não existe essa possibilidade. Tudo vai depender de como foi feita a sua cirurgia, amiga. Então faz o seguinte, você vai ter que voltar no médico para ver se descobre como ele fez essa cirurgia, o que ele fez. Se você não conseguir falar com esse médico, não conseguir encontrá-lo, enfim, não tem como saber, o jeito é você ser submetido a exames que podem mostrar o que tem, como está, como por exemplo a estereossalpingografia, que vai mostrar até onde está a trompa na sua porção mais próxima do útero, que é injetado contraste feito o raio-x. Em último caso, uma laparoscopia pélvica, que é a cirurgia com pequenos cortes onde entram cânulas e uma delas tem uma câmera de imagem e seu abdômen vai ser visto por dentro nessa porção pélvica e vai saber exatamente como está, para que depois possa ser feita uma intervenção, se for o caso, para recuperar a trompa. Por isso, você deve procurar. Agora, se existe esse serviço pelo SUS na sua cidade, eu não sei te informar, porque não tem em todos os estados brasileiros, tá certo? Mas vamos fazer pensamento positivo e torcer para que você consiga, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma. Eles estão digitando ainda, as perguntas estão chegando. Enquanto isso, eu vou lembrar a vocês, quem chegou agora, que está sendo lançado um congresso para as mulheres, um congresso online, pela internet, gratuito, que vai ser totalmente gratuito nos dias e horários que ele for transmitido. Então é chamado Congresso ABC dela, Saúde da Mulher e Nascimento Humanizado. Tá certo? Eu vou repetir. Congresso ABC dela, Saúde da Mulher e Nascimento Humanizado. Esse congresso está no site www.abcdela.com.br. Você pode ir lá na página, coloque o seu melhor e-mail, se inscreva que você vai receber todas as informações para se matricular e ter sua inscrição efetivada no congresso. Porque assim você vai ouvir palestras gratuitas. Eu estarei palestrando médicos, ginecologistas, médicos obstetras, enfermeiras obstetras, enfermeiras ginecologistas, enfermeiras pediatras, psicólogos, dentistas, fonoaudiólogos, professores de educação física, fisioterapeutas, uma gama, psicólogos, uma gama de profissionais só para falar de saúde da mulher, né? E também para aquelas mulheres mães que já têm seus bebês e para aquelas gestantes. Nós vamos ter condição de orientar todas essas mulheres nas diversas fases da vida. Ela não grávida, de acordo com seus problemas ginecológicos, né? Vamos falar da ginecologia, e daquelas grávidas e daquelas com bebês. Então vai ser um congresso muito bom. Eu primei pela qualidade científica para que realmente você receba informações de qualidade. Né? De qualidade porque tem, na sua maioria, professores universitários, que são aquelas pessoas que ensinam os futuros profissionais da saúde. Então, você vai ter palestras, receber informações com os melhores, os professores, tá certo? Isso é muito importante.
os professores que dão aula nas faculdades para os futuros profissionais. Bom, deixa eu ver se já chegou a pergunta. Estou tentando engravidar há 1 ano, mas não obtenho sucesso, pois sou diabética e faço uso de insulina e também tomo remédio para tireoide. Minha menstruação é desregularizada, nunca vem no dia certo, sempre atrasa. Como posso saber os meus dias férteis? Bem, querida, os dias férteis, eles são detectados geralmente pela presença desse muco cervical que desce, a mulher sente e vê, ela sente ele descer e vê, parece uma gosminha, né, que desce, lembra a clara de ovo, ela sabe que está ovulando então. Agora, é importante te dizer uma coisa, a mulher que ela é diabética, faz uso de insulina, ela pode engravidar sim. Pode, desde que ela esteja compensada, e também aquela que faz uso de remédio para tireoide também pode, estando compensada, bem equilibrada, ela vai conseguir engravidar. Agora, se tiver alguma alteração com a insulina, né, a glicose muito alta, enfim, isso atrapalha realmente na gravidez, na obtenção dessa gravidez. Então, procure ver o que está acontecendo. Se você estiver bem compensada, vai ter que investigar outras possibilidades que não estão acontecendo, ou seja, deixando que essa gravidez venha, tá certo? Bem, eu queria agradecer a vocês, né? Muito obrigada pelas perguntas, por estarem aqui assistindo, e podem depois encaminhar mais perguntas que no próximo vídeo eu vou responder, tá certo? Deixem suas perguntas lá embaixo, né, nos comentários, que eu vou responder depois. Em outros vídeos, outras entradas aqui, né, nas lives, eu vou responder. E lembrando mais uma vez, conforme eu estou vendo, para que vocês se inscrevam no Congresso ABC dela, Saúde da Mulher e Nascimento Humanizado, no site www.abcdela.com.br. Com seu melhor e-mail, você vai receber todas as informações, tá certo? E obrigado pelas perguntas. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Marquem lá nos comentários, né? Coloquem o nome delas para que elas possam ver. O vídeo vai ficar para vocês poderem ver depois e possam, né, esclarecer as informações e mostrar para as suas amigas. E também vocês mesmos, né, possam, enquanto família, enfim, enquanto casal, enquanto, né, mulher independente, enfim, você vai poder olhar um vídeo novamente e esclarecer alguma informação. Um beijão e até mais, tá? Um abraço.